Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem nos concedido e por essa oportunidade de estar mais uma vez, juntamente com todos vocês, gravando mais um vídeo do canal DC José Luciano. Esse vídeo de hoje nós estamos gravando um vídeo em que infelizmente não trazemos assim um assunto muito bom, porém é uma realidade que nos acompanha, né? Estou gravando esse vídeo aqui numa noite de domingo. Procurei esse cantinho para que a gente possa criar mais um conteúdo. Lá fora a vizinhança está um barulho imenso, né? Geralmente nos dias de domingo já é de costume, né, que se tenha muito barulho de som, né? Mas peguei esse cantinho para a gente trazer um conteúdo. Eu quero ler aqui um versículo da Palavra de Deus juntamente com vocês, que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo... Aqui o capítulo de número 11 e o versículo de número 24 para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-los-ei. Amém, irmãos? É um versículo bem conhecido da palavra de Deus. Se encontra em Marcos, quando Jesus ele fala, né, como título, né, a figueira seca e a purificação do templo. Então são dois temas em que eles se encontram aqui nesse trecho bíblico. Mas nós não queremos falar assim exatamente sobre esse texto bíblico, mas pegando assim esse versículo por base para trazer para as nossas vidas, né, isso, uma utilidade da palavra de Deus e também as palavras de Jesus que são verdadeiras, para que nós possamos conseguir chegar a alcançar objetivos. Não é isso? Então, nesse versículo nós encontramos a palavra de Deus, Jesus ele falando que tudo quanto pedirdes, orando e crendo, nós receberemos. Então, irmãos, queremos usar esse versículo como necessidade em que nós temos de orar e de buscar ao Senhor, porque estamos em tempos difíceis esse em que nos entristecemos por muitas coisas em que nós vemos, porque hoje nós estamos vendo os nossos irmãos, muitos deles em situações difíceis pelo fato de muitos estarem enfrentando aí esta crise, e não é somente essa crise em que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, não é apenas a crise em que todo esse vírus, essa movimentação ela tem trazido, mas nós estamos preocupados com o nosso povo, nós estamos preocupados com a nação, nós estamos preocupados também com a nossa família, não é isso? Com os crentes, os evangélicos, porque nós estamos observando e vendo em que muitos deles estão sofrendo, muitos deles estão caindo, muitos deles estão perdendo o foco. Observamos que o evangelho em que nós vivenciamos hoje, é o evangelho em que está havendo mudanças, em que muitos dos cristãos estão perdendo a identidade. E isso é muito perigoso, porque estamos vendo muitos crentes que estão vivendo em situações difíceis, muitos crentes em que estão vivendo situações adversas, em que estão entrando em estado crítico, porque muitos têm esquecido e têm deixado a palavra de Deus de lado, têm deixado o ensinamento bíblico de lado, e estão sendo levados por outros lados, iludidos em questões financeiras, com o dinheiro, iludidos em tantas situações, e que têm tirado o seu foco da palavra de Deus, que é a verdade. Porque a partir do momento em que nós nos abraçamos à palavra de Deus e a levamos a sério, então nós temos um crédito em que Deus ele vem a nos proteger de todas as situações adversas. E a nossa preocupação nesse momento é que já não está se pedindo mais em oração ao Senhor Deus, e não está mais se alcançando as vitórias como no tempo antigo, no tempo passado, porque está ficando em segundo lugar a questão do Evangelho, a questão de Jesus Cristo, a questão
em que temos a necessidade de buscar ao Senhor nosso Deus. Então estamos vendo muitos dos nossos irmãos em que estão enfermos, em que estão caindo, em que estão em situações difíceis, em que estão em depressão, em que já não tem ânimo para viver, já não tem ânimo para trabalhar, já não tem ânimo para prosseguir, pelo fato de já não estar orando mais, pelo fato de já não estar priorizando mais o nosso Senhor Deus, porque a prioridade hoje, em muitos casos, tem sido o dinheiro, em muitos casos tem sido a fama, em muitos casos Deus ele tem ficado em segundo lugar. E por conta disso nos traz consequências de sofrimentos, onde quando Jesus disse que, portanto, tudo aquilo em que nós pedimos a Ele, orando, crendo, com fé, nós receberíamos. Mas nós mesmos somos os culpados de não receber tudo aquilo em que nós necessitamos e de estar nesta vida em que nós estamos vivendo e enfrentando tantas dificuldades e sendo vencidas por muitas delas. Porque nós sabemos em que quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós estamos perdendo a proteção do Senhor nosso Deus. Mas Luciano, se Jesus ele diz que tudo quanto orarmos pedindo em seu nome receberemos, e por que não estamos recebendo? Porque Jesus Cristo ele analisa, faz uma análise em nossas vidas. E nós precisamos ter diante de Deus sinceridade, precisamos ter diante de Deus caráter, precisamos ser verdadeiros com o Senhor Jesus. Não podemos ser uma pessoa hoje e amanhã ser outra pessoa esquecendo os princípios bíblicos. Mas nós precisamos estar com Cristo em primeiro lugar, mantendo a fidelidade, mantendo o nosso caráter, mantendo em Deus a nossa fé, a nossa firmeza e não aceitando, irmãos, porque tem pessoas que estão aceitando as dificuldades, as adversidades, os vencer sem nem ao menos lutar contra elas, estão rendidos, prendendo com suas mãos presas, mas a palavra de Deus ela dá sustância, ela dá vida, ela é palavra que fortalece. A palavra de Deus ela não vem para deixar o homem fraco, porque todo aquele que obedece à palavra de Deus, ele não fica no chão, ele não fica embaixo, ele não é pisado pelo lado oposto, mas ele levanta as suas mãos, ele levanta a sua voz e ele clama e diz: Deus, eu sou obediente à sua palavra, eu não aceito essa adversidade aqui, ao menos que o Senhor esteja me provando, mas se não for prova, for apenas adversidade, vamos orar, eu vou orar e vou repreender pelo poder do sangue de Jesus e vou conseguir vencer. Assim que tem que ser. O crente não foi chamado para estar servindo de tapete para ninguém, pois nós estamos rodeados de tanta coisa e é de muitos e muitos dias. É gente invejoso, é gente colocando o pé para a gente cair, é gente causando situações para nos derrubar, nos afrontando, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu venho por intermédio desse vídeo a dizer: não aceite a derrota, porque Deus ele tem propósitos na tua vida, mas nós precisamos estar convictos e não devemos baixar a cabeça para as adversidades que existem nessa vida, nesse mundo. Deus ele não nos chamou para estar rendidos, Deus ele não nos chamou para estar caído, Deus ele não nos chamou para ser humilhado por pessoas que não têm caráter, que não têm domínio, que não têm vida, mas Deus ele nos chamou para ser pessoas vitoriosas, para ser pessoas que caem, mas levanta, limpa a poeira e diz: eu vou lutar, porque quem me chamou é fiel. Então quando nós temos o caráter diante de Deus, quando nós temos a verdade ao nosso lado, quando nós erramos, mas enxergamos o erro e dizemos: Deus, eu não quero mais errar, mas eu quero acertar, então não estamos, meus irmãos, abraçados ou baixando a cabeça para a derrota. O nosso alvo é vitória, o nosso alvo é Cristo, mas para ter a vitória, para ter Cristo, nós precisamos orar, mas para que a nossa oração faça efeito, precisamos ter vida, precisamos ter caráter, precisamos vencer todos os obstáculos, os invejosos,
as pessoas falsas. Deus, ele não nos chamou para estar sendo cauda, mas nos chamou para ser cabeça. Deus, ele não nos chamou para ser pessoas de duas faces, mas para ser a pessoa de uma face só. É crente em Jesus Cristo, tem fidelidade. Primeiro lugar, Deus, não é o dinheiro. Primeiro lugar, a palavra de Deus e a obediência. Não é a mentira. Primeiro lugar, não é a vantagem, mas é Deus, porque Deus não trabalha, aleluia, com nenhum arrumadinho. Deus não trabalha, aleluia, com dois tempos. Deus é um tempo só. Um que está certo para Deus está certo, um que está errado para Deus está errado. Então, nesta noite, esse vídeo chega a muitas pessoas que estão ouvindo, em que está dizendo: se orares ao Senhor com fé e crendo, tudo quanto pedir e recebereis. Mas tem uma coisa: é necessário ter vida, é necessário ter caráter, é necessário ser verdadeiro, é necessário ter Deus em primeiro lugar. Vantagem não, é Deus. Mentira não, é Deus. O roubo não, é Deus. Adultério não, é Deus. Então, quando se tem este patamar de vida, então a prova vem, passamos por dificuldade, mas nós vencemos. Mas eu venho com esse vídeo para dizer: meu irmão, minha irmã, querido inscrito, você que ainda não é inscrito, mas está ouvindo, não aceite a derrota. Levante, bata a poeira e vá à luta, conserte o que está errado, porque o tempo está difícil, muitas dificuldades estão vindo, covas estão sendo abertas, muitas pessoas morrendo com esse vírus, e não é tempo de brincar, mas é tempo de levantar, é tempo de levar Deus a sério, é tempo de pregar a palavra, não é tempo de estar ensinando um que não vive, não é tempo de estar mentindo, mas é tempo de viver com a verdade. Se adotou esse negócio aqui, meu filho, se adotou esse negócio aqui, minha filha, então vai levando a sério, coloca Deus em primeiro lugar, levanta a cabeça, faz um conserto na vida se estiver desconcertada, porque a palavra de Deus, ela não tem mistura. Labacama sombra, micama siminia. A palavra de Deus, ela não tem mentira. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é vida, ela não é dos tempos, ela não é adultério, ela não é a chama pelo dinheiro, mas a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta, a verdade que transforma. E muitas pessoas têm usado esta palavra de forma incorreta, fazendo o que não é para fazer, usando para ganhar o que não deveria ganhar. Mas Deus, neste momento, vem com conserto, e ninguém é obrigado a aceitar o conserto, mas está sendo dado o conserto. Não aceite a derrota, mas conserta essa vida, porque Deus tem coisas excelentes para fazer no nosso viver. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de estar cocheando em dois pensamentos, não é mais tempo de estar apontando a vida de A, a vida de B, olhando o que um faz, olhando o que o outro deixa de fazer. É tempo de levar Deus a sério, é tempo de ter compromisso com o Evangelho, com a palavra, com a verdade. É tempo de dizer ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que a salvação, ela não tem preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. É tempo de levantar a cabeça e de olhar para frente, de ser crente de verdade. Não é tempo de colocar a Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e quando sair de lá não agir como crente, não andar como crente, não falar como crente. Não é tempo de adotar a mentira, mas é tempo de tirar o pecado da vida. É tempo de dar testemunho. Não é tempo de estar abraçando o irmão, mas está com falsidade. Mas é tempo de viver com a verdade. É tempo de orar ao Senhor com toda a fé, com toda a convicção, para que Deus, ele venha fazer na minha e na tua vida aquilo em que nós necessitamos. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para a tua vida nesta noite. Porque tem pessoas que já não acreditam mais na sua própria oração. E quando estão com dificuldades, chama o irmão, chama a irmã, porque não acredita mais na sua oração que vai orar e que Deus vai fazer. E se desespera, e entra em depressão, e sai da igreja, e vai para o mundo, e se torna pior do que era antes ainda de entrar na igreja. O sangue de Cristo tem poder, irmão. O Evangelho de Deus, ele é verdadeiro. O Evangelho de Deus, ele não muda. Alguém que tenta mudar o Evangelho,
evangelho acaba sendo mudado, porque o próprio sistema espiritual, ele permite que alguém venha cair, mas aquele que tem fidelidade tem vida, aquele que tem fidelidade tem fogo, aquele que tem fidelidade, ele é admirado, porque quando alguém olha para ele, diz: ali vem um crente, ali vem uma crente, porque dá exemplo, porque não vive com a vida de A e de B, mas vive a palavra do evangelho, vive a palavra que liberta, a palavra de libertação, a palavra de vida, a palavra de ânimo, a palavra de vigor, porque Jesus, ele não se corrompe, porque ele é Deus. Deus, ele não se corrompe. Alguém pode dizer: por que não acontece milagre como antes? A culpa não está em Deus. Deus, ele não é mentiroso. Deus, ele não é enganador. Mas Deus, ele é fogo consumidor, que anda com a verdade, que anda com a justiça. Quer receber as bênçãos de Deus? Faz com que Deus, ele disse a Abraão: anda na minha presença e sede perfeito. Deus, ele não quer muita coisa. Ele quer apenas que nós venhamos a ter apenas o cumprimento do nosso viver. O que é? É que nós devemos a Deus fidelidade, sinceridade, andando com a verdade. Porque quando fazemos isso, automaticamente a nossa vida, ela passa a estar nos estatutos, na vontade de Deus. Agora, para sermos crentes de todo jeito, falando tudo o que nós queremos, se torna fácil de ser, mas o crédito não vem. Aí vem a doença, aí vem o transtorno, aí vem a decepção. Mas por quê? Porque quer ser crente de todo jeito, porque não quer servir a Deus com fidelidade, porque quando vem a palavra dura e diz assim: não, porque irmão Luciano, ele só quer ser, está falando tão duro nesse vídeo, porque o nosso irmão Luciano, ele quer fazer demais, ele quer corrigir demais, mas não sou eu, é a palavra de Deus, que ela é vida, é a palavra de Deus, que ela é substância, que ela é tutano. E quando a palavra, ela vem de forma verdadeira, nem todo mundo quer aceitar, nem todo mundo quer abraçar, nem todo mundo quer guardar, porque é conserto, mas é através do conserto em que nós temos a salvação, porque diz a palavra de Deus que sem a santidade nós não temos condições de ver a Deus. Nos chama a atenção a quantidade de crentes, de pessoas em que estão vivendo de forma extraordinariamente errada, sofrimento, pagando preço, com angústia, porque já não ora mais, porque já não busca mais, porque já não se esforça mais, e muitas vezes passa a estar caído. Então nós observamos a nossa situação, que está dificílima. O medo na vida de crente, irmãos, não pode ter. O transtorno, está passando por transtorno, mas não está orando. Não acredita na oração, não acredita que Deus faz, não acredita que Deus vai agir. Mas nós precisamos acreditar que Deus vai agir até o final da nossa trajetória. Não se conforme com a derrota, não se conforme em estar caído. Não se conforme em estar todos os dias faltando pão na tua mesa e nem ao menos dobrar os joelhos para orar, mas ora com convicção e diga assim: Deus, tira de mim o que não te agrada, faça a limpeza na minha vida, me dê força, me dê graça, eu quero ser crente de verdade, eu não aceito a derrota na minha vida. O fato de você ser um derrotado ou o fato de você ser um vitorioso não depende somente de Deus, depende de você, dos seus esforços, porque quando você é fiel a Deus, Deus, ele te honra. Aí o mal vem para a tua vida, mas não consegue te atingir, porque Deus, ele é primeiro lugar na tua vida. Mas Luciano, eu não estou conseguindo, eu não estou chegando. Dobra os teus joelhos. Se não tiver palavra para orar no primeiro momento, não tem problema, mas tu chora, mas tu clama ao Senhor, mas tu começa a clamar ao Senhor, porque ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer no teu viver, ele vai mudar a tua história. Mas não aceita a derrota, pelo amor de Deus, mas levanta a tua cabeça e começa uma trajetória diferente. Eu estou te convidando para ser crente de verdade, irmão. Eu não estou aqui jogando pedra, porque eu posso cair amanhã e você ter que chegar aqui no meu lar, levantar as minhas mãos. Luciano, levanta, porque é tempo de prosseguir, homem. Tu tá dando aquela palavra e agora tá caído. Pode acontecer, porque eu sou humano, mas enquanto eu estou de pé,
e estou tendo uma palavra para trazer para a tua vida, então é necessário que eu traga essa palavra amanhã. Eu posso receber de você sim a palavra, mas precisamos andar, prosseguir, precisamos alcançar os objetivos, precisamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, sendo material ou sendo espiritual, mas o que Deus quer das nossas vidas para mudar todo o quadro em que nós estamos vivendo é fidelidade e resistência, mas não aceite a derrota, pelo amor de Deus. Não aceite o transtorno sem orar. Não aceite ser vendido sem orar. Não aceite ficar dias sem buscar a presença de Deus, sem dobrar os teus joelhos. Mas o recado, a mensagem, o decreto de Deus é: não aceite a derrota. Conserta o que estiver errado. Ora, entra na presença do Senhor, porque grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida. Não estou aqui te entregando bênçãos materiais, mas estou te entregando bênçãos espirituais. Estou te entregando o remédio, o antídoto para que você possa alcançar o objetivo, sair desta prova, sair deste tormento, desse transtorno. Eu não sei para quem é que está servindo esta palavra nesse momento agora especificamente, mas eu sei que são para muitas pessoas, porque Deus me impulsionou para vir aqui e para dar esta palavra. Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas algo em que Ele nunca fez, porque nós não demos a Ele lugar, mas neste momento olha para a tua vida, olha o que estás fazendo, olha o que precisa consertar e vai com tudo, porque Deus vai chegar como um trator de esteira e vai sacudir a tua vida, todo embaraço vai sair. Não tem negatividade, não tem espírito do mal em que consiga ficar diante da tua presença quando tu tiver com fidelidade diante de Deus, porque Deus, Ele só quer fidelidade, homem. Deus, Ele só quer fidelidade, mulher. Deus não está, aleluia, em compras de coisas que não vêm, aleluia, de procedência legal. Deus, Ele não está em compra de algo que é mais barato, mas não tem uma boa procedência, mas Deus está, aleluia, no negócio que é certo, que é correto, que tem firmeza, porque Deus não abençoa aquilo que é abominável aos seus olhos. Ah, Luciano, esta palavra é dura demais, mas é um tutano. Ah, Luciano, mas essa palavra é dura demais. Tu não quer a porta de emprego aberta, irmão? Tá, camá, sarabá, camará, xaramaia, fácia. Sopra canto ré, pra sobre reoste, me quemintra, arabacamá, siminia. Tu não quer libertação na tua casa, terra? Sobra cama, surimim como um tri, labaracamá, siminia, fá. Tu não quer ver aquela porta se abrir? Sou como um tri, ré. Labaracão, axúria, ré. Tu não quer a receita, é só fidelidade. Cantoromo como tar sobre reste minha, samonundaracaia. Ou tu está pensando que é na primeira calúnia e tu já sai do evangelho e acabou-se. É nada, irmão. Tem que ser caluniado, sou entre as remanto, rabacama xúria, soprasto, replare, ela é bocomo sou reostia, rafimicamácia. Tu não quer a bênção? Tu não quer a salvação na tua casa? E assim é fácil, é só chegar, pedir, acabou. Se não, tem que consertar, tem que insistir. Mas alguém tá me chamando de louco, deixa pra lá. O teu propósito é com Deus, rapaz. Deus não te chamou para ficar sendo derrotado. Não aceite a derrota, mas levanta a cabeça, prossegue. Ah, mas fulano tá fazendo errado, deixa fulano pra lá. Ah, mas cicrano tá fazendo errado, deixa cicrano pra lá. Mas ele é alguma coisa, deixa pra lá. Jesus quer saber de você, quer saber da tua vida, quer saber da tua história, quer saber do teu propósito. Deus não quer saber de fulano nem cicrano. Deus quer saber de você, Deus quer saber de mim, Deus quer saber da nossa vida. Quer libertação, seja fiel ao Senhor Jesus. Quer libertação, aprenda a não olhar para onde não deve, não desejar o que não deve desejar. Seja resistente, resista a essa prova e você vai ver quando você orar, Deus vai fazer algo tão extraordinário. Deixa
deixa eu te contar só uma coisa para encerrar esse vídeo. Vai ser de grande valia para o teu aprendizado, porque eu prego experiência e prego a verdade, mas eu não prego aquilo que eu não vivo, eu prego apenas o que eu vivo e já rogo a tua oração para que eu continue sendo assim. Para encerrar esse vídeo, houve um momento muito difícil na minha vida. Houve um momento muito difícil. As pessoas que me conhecem sabem que eu vivo de comércio, eu sou comerciante. E eu passei por um momento que o meu comércio ficou numa situação dificílima, muito difícil. Faltando muitas coisas, as prateleiras estavam vazias, eu tinha apenas 20% de mercadoria nas prateleiras que eu possuía. Muito difícil. E alguém chegou para mim uma certa vez e disse: olha, sabe por que está assim? Porque alguém entrou aqui e soltou um pó de feitiço e enraizou e está tudo acabando e o teu dinheiro não tem substância. Mas eu pensei, eu sou crente, como isso pode acontecer? É porque existem brechas e nós precisamos fechar as brechas. E naquele momento eu fiz um ato de fé que foi meu. Um ato de fé meu. Um ato de fé meu. Eu peguei um suco em pó, sabor de uva. Era o mais parecido que eu tinha. Coloquei em uma garrafa, coloquei um pouco de água, fiz ele bem forte. Balancei na garrafinha. Levantei aquela garrafa e apresentei a Jesus. Disse: Deus, eu sei que não existe nada nem ninguém maior que ti. Esta foi a minha oração. Eu sei que aqui é um suco em pó. Mas nesse momento, meu Senhor Jesus, a partir de agora eu vou orar. E depois que eu orar, este suco em pó, na minha mente, na minha fé, ele simboliza o teu sangue. E todo o poder está no teu sangue. E eu fiz aquela oração. E quando eu fiz aquela oração, meus irmãos, eu confesso a vocês, em que depois daquela oração eu senti a graça de Deus. E eu disse: a partir de hoje isso aqui simboliza o sangue de Jesus. E comecei a derramar pelo chão daquele comércio. O comércio vazio. Comércio vazio. Sabemos que um comércio pode faltar, sim, mercadorias. Mas estarmos com apenas 20% é algo triste demais. E eu comecei a derramar no chão daquela loja. E eu disse: o sangue de Jesus, ele tem todo o poder, maior do que qualquer pó. E comecei a derramar da parte de trás até a parte da frente. E pela minha fé, pela minha convicção, pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu estava numa situação muito difícil, mas as coisas começaram a mudar. Depois daquela oração, depois daquele dia, eu lembro que foi um domingo, passava do meio-dia. E eu comecei a orar ao Senhor e derramei aquele suco, que a partir daquele momento para mim era o sangue de Cristo. E o comércio, em que era para fechar em poucos dias, ele ainda está aberto. E sei que um dia irei sair de lá, mas não por aquele motivo, porque o sangue de Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Quem jogou, Luciano? Não sei, nem me interessa e nem procuro saber. Eu só sei de uma coisa, que a minha fé naquele momento, que o sangue de Jesus naquele momento destruiu todo o mal, porque o sangue de Jesus, ele é sobre todas as coisas. Nós precisamos ter atitude. Observei a minha vida, comecei a consertar e fechar as brechas. E hoje estou aqui dando uma palavra para você de ânimo e de força. E te convido, levanta e anda em nome de Jesus e não aceita derrota. Esse foi mais um vídeo do canal DC José Luciano. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, que assistiu esse vídeo, deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo, manda para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão dependentes de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus te conceda muita e muita felicidade. Mas não aceita a derrota, porque a derrota não te pertence.
Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.